Novidades sobre a rescisão do contrato de Jô com o Nagoya Grampus. Como é que fica a partir de agora? Ele vai jogar no Corinthians ou aceitará uma oferta da Arábia Saudita, ou do Catar, ou dos Estados Unidos? No vídeo de hoje do canal do Nicola te respondo a essas perguntas e quero falar também sobre Yaya Touré, o marfinense que tinha um acordo com o Botafogo, mas acabou fechando com o Vasco de olho na possibilidade da eleição de Leve esse ano. Como é que era o contrato com o Botafogo e como é que ficou o acordo com o Vasco? Te conto daqui a pouco. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal e antes de começar a passar as informações que eu prometi agora há pouco, preciso dar um toque bem legal, uma dica esperta. Nesse sábado começa o bolão do Nicola. Como é que vai funcionar e quem pode participar? Qualquer um que se tornar membro do canal do Nicola participa do bolão sem gastar qualquer centavo. E aí a gente vai ter nas primeiras rodadas desse bolão o campeonato alemão como campeonato em disputa. Você vai entrar na comunidade do canal do Nicola e se você for membro, você vai ter acesso a todos os jogos que vão acontecer durante o fim de semana. Você deixa lá os seus palpites, cada resultado certo, cada resultado perfeito, você ganha 10 pontos. Se você acertar mais ou menos, por exemplo, você coloca a vitória do Bayern de Munique por 3-1 e ele vence por 3-0, você soma 6 pontos. No final da rodada, entre todos os membros do canal do Nicola, aquele que tiver somado mais pontos vai ficar com uma vitória. E o primeiro que chegar a 6 vitórias em rodadas diferentes vai ter direito a ganhar uma camisa do coração. Você escolhe a camisa que você quer ganhar e eu vou presentear você com essa camisa. Então, para não ficar fora desse bolão, você precisa ser rápido. Vira membro do canal do Nicola, aperta aqui embaixo aquele botão azul escrito Seja Membro, escolhe qualquer uma das categorias e depois acessa a comunidade. Também aqui no canal do Nicola já tem os resultados, os jogos desse final de semana, você vai pôr os resultados em cada um desses jogos, vai responder a pergunta que eu deixei lá e eu vou somar a pontuação de todo mundo assim que a rodada acabar. Bora começar o vídeo falando sobre Yaya Touré, que será jogador do Vasco a partir de janeiro do ano que vem, se Leve esse ano se tornar presidente do Vasco, a eleição marcada para o fim dessa temporada. A notícia causou enorme surpresa, tanto em botafoguenses quanto em vascaínos, até porque tinha muita gente desconfiada em relação às promessas que o Leve vinha fazendo. Mas a surpresa de fato foi gigante entre os botafoguenses, tudo porque o Yaya já tinha um acordo muito próximo com o Botafogo, com direito a salários, tempos de contrato, luvas, entre outras regalias que eu vou contar para você a partir de agora. Consegui apurar com Carlos Augusto Montenegro, que é o homem forte do futebol do Botafogo, que o Yaya teria direito a um salário de R$400 mil por mês. Contrato entre 1 ano e 1 ano e meio, isso ainda estava sendo decidido, mas não seria um problema. O Yaya ainda teria algumas outras mordomias, como por exemplo, um apartamento ou uma casa na Barra da Tijuca, ele queria morar na Barra da Tijuca e o Botafogo é quem pagaria. O Fogão ainda garantiria a ele um carro com motorista, segurança, entre outras coisas. O Yaya chegou a pedir mais recentemente, inclusive, que o Botafogo garantisse a ele um cargo assim que ele se aposentasse. Esse cargo ia ser de auxiliar técnico e também cuidando das categorias de base. Foi uma exigência do marfinense. O Botafogo até gostou da ideia, porque entende que o Yaya poderia ser bastante útil nas categorias de base do Botafogo. Aí surge a notícia nessa quinta-feira, o Leve esse ano publica um vídeo em que o Yaya confirma que já tem um acordo verbal para se tornar jogador do Vasco a partir de janeiro do ano que vem. Como é que funciona esse acordo? Trata-se de um pré-contrato que passa a valer a partir do momento da eleição do Leve esse ano. Se o Leve esse ano perder a eleição, ele deixa de ter valor e o Yaya Touré vai estar livre para jogar onde quiser. Cheguei a perguntar para uma pessoa próxima ao Leve esse ano como é que ficaria se o Yaya, por exemplo, assinasse com qualquer clube do mundo nesse momento. De acordo com o staff do Leve esse ano, o Yaya teria de pagar uma multa pela quebra do contrato ao Leve esse ano. O mesmo vale para o presidente ou para o candidato à presidência do Vasco. Se ele se tornar presidente e não contratar o Yaya, tem que pagar uma multa ao marfinense. Então, nesse momento, dá para contar que o Yaya está bloqueado para o Vasco da Gama. Vai ter de aguardar até a eleição para saber se vai ou não jogar no Vasco da Gama. De qualquer maneira, passa a ser um baita cabo eleitoral para o Leve esse ano. O torcedor vascaíno está alucinado com essa ideia. Bom, conversei com Carlos Augusto Montenegro, como eu disse agora há pouco, e ele deu vários detalhes sobre o acordo com o Botafogo, mas mais do que isso, disse sobre a frustração do clube para com esse jogador. Nem tanto por ter fechado com o Vasco, mas por não ter comunicado o Botafogo. As conversas eram bem antigas, começaram em fevereiro, março. Num primeiro momento, o Botafogo chegou a dar como certa a negociação com o Yaya, mas na última hora a esposa do Yaya preferiu que o negócio não acontecesse. O Botafogo deixou ele de lado e passou a negociar com o Obi Mikel. Foi aí que o Yaya percebeu a possibilidade de não mais fechar com o Botafogo
e passou a ligar para o Ricardo Rothenberg, chegou a chamar o Rothenberg de boss. E aí, boss, como é que vai funcionar? Eu quero muito jogar no Botafogo, vamos retomar essa conversa. A conversa andou e, como eu disse, teve muito próxima de ser concretizada. No Botafogo todo mundo já dava como certa a chegada do jogador marfinense. O Montenegro chegou a falar uma frase para mim bem forte, abre aspas, como dizia o Heleno de Freitas, o Botafogo não tem lugar para covardes e sem caráter, fecha aspas. O empresário brasileiro que cuidou de todas as negociações com o Yaya, o Marcos Leite, também se mostrou bem decepcionado e chegou a dizer que faltou caráter ao Yaya, que deveria pelo menos ter comunicado ao Botafogo desse acerto com o Vasco. O Yaya tem 37 anos de idade e nesse pré-contrato fechado com o Cruz Maltino, ele assinou por 2 temporadas, ou seja, seria jogador do Vasco da Gama nos anos de 2021 e 2022. O salário bem superior a esses R$400 mil mensais que o Botafogo pagaria. Dá para dizer também, embora ninguém confirme na parte do Levinciano, que o Yaya terá direito a um salário, a vencimentos ainda nesse ano. É uma forma que o Vasco encontrou de garantir que ele espere, que ele aguarde pela oportunidade de defender o Vasco da Gama somente em janeiro do ano que vem. Para arrematar, também segundo o Levinciano, a contratação, a oficialização desse acordo com o Yaya Touré já garantiu a primeira boa notícia para o Vasco, versão 2021. O Levinciano assegura que já tem um acordo com uma patrocinadora, com uma marca que cuida de mídias sociais e essa marca está interessada, vai fechar com o Vasco da Gama para patrocinar o clube na manga do uniforme a partir da temporada que vem. Com valores inclusive superiores ao atual contrato de patrocínio master que o Vasco tem com o Banco BMG. O banco paga R$5 milhões fixos por temporada. É bem verdade que existem alguns gatilhos que podem fazer com que esse valor aumente, mas, segundo o Levinciano, essa empresa que vai estampar sua marca nas mangas do uniforme do Vasco em 2021, por conta da chegada do Yaya, já bancou, já prometeu um patrocínio superior a esses R$5 milhões. Essa empresa de mídias sociais se chama Iconic e já patrocina, já é parceira do Olympique de Marselha na França e também do Liverpool na Inglaterra. Quero trazer agora novidades sobre Jô, que de fato conseguiu a rescisão de seu contrato com o Nagoya Grampus. Embora as pessoas próximas da assessoria do Jô e do staff não confirmem uma pessoa envolvida nas tratativas com o Jô, que não dizem respeito ao Nagoya Grampus, me assegurou que de fato esse contrato foi rescindido. Só que foi rescindido de forma unilateral. O Jô tentava um acordo com o Nagoya Grampus, o Nagoya também queria se livrar do Jô, mas o Nagoya acabou rescindindo o contrato sem pagar aquilo que havia sido combinado, ou pelo menos sem pagar aquilo que o Jô havia entendido como de direito dele. Agora, a partir desse momento, o Jô vai procurar a FIFA para tentar ser ressarcido daquilo que ele exige receber via FIFA, via a entidade máxima do futebol. Isso impede que o Jô se acerte com o próximo clube? Não, ele está livre no mercado. Vai mover uma ação contra o Nagoya Grampus, mas não está impedido de jogar, muito pelo contrário. E também não vai haver risco para o próximo clube que contratá-lo de tomar uma punição ou algo nesse sentido, até porque é o Jô quem cobra o Nagoya Grampus. O Jô entende que os japoneses não foram bacanas na forma como houve a rescisão do contrato. Ou seja, caminho livre para o Corinthians, certo? Continuo bancando que há um acordo verbal entre as partes e que o Jô será anunciado nos próximos dias como reforço do Corinthians. Mas nas últimas horas, o staff do Jô chegou a divulgar o interesse de alguns clubes espalhados pelo mundo. Tem um time nos Estados Unidos, outro no Catar e um terceiro na Arábia Saudita, o Al Ittihad, time dirigido por Fábio Carille, com quem Jô brilhou na temporada de 2017. Será que a possibilidade de ganhar muito mais dinheiro no exterior vai pesar para que o Jô não se acerte, para que o Jô volte atrás nesse acordo que tem verbal feito com o Corinthians? A informação que eu tenho é que não, que o Jô quer muito voltar ao Brasil para estar mais próximo da família. Não fosse por isso, se fosse só pela grana, era só ele continuar jogando no Japão, onde ele ganhava 3 milhões e 200 mil dólares. Nesse momento, com 33 anos de idade, o Jô está mais preocupado em jogar no Brasil, estar mais perto da família, voltar ao Corinthians do que de faturar muito mais dinheiro. Embora a diferença seja gritante. O Corinthians vai oferecer algo na casa dos 500 mil reais de salário na carteira, podendo chegar a 700 mil, que é o teto salarial do Corinthians. A tendência é que o Jô tenha os mesmos salários, por exemplo, de Gil, Cássio, Fagner e Bocelli, que são os atletas mais bem pagos do atual elenco corintiano. E para tentar reduzir um pouco da perda que o Jô vai ter, ao rescindir o contrato com os japoneses e dizer não para americanos, para sauditas e para catarianos, o Corinthians vai oferecer um contrato ao Jô um pouco mais longo, entre 2 e 3 anos de duração, apostando que o cara, que foi muito bem na última passagem dele pelo Timão, vai dar conta do recado, vai se tornar o titular absoluto da camisa 9 e vai ajudar o Corinthians, especialmente nessa temporada muito complicada, de resultados ruins em campo e de muita crítica e falta de dinheiro fora de campo. E para piorar tudo isso, ainda tem eleição presidencial marcada para novembro.
Bom pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês, espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, bem fácil. Aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. E por falar em live, nessa sexta-feira, a partir das 8 da noite, Pedro Doria, que é membro do Comitê de Gestão do Santos, talvez o cara com mais interferência, com mais influência em relação ao presidente Pérez, é o convidado da live do Nicola, você não pode perder. Por último, mas não menos importante, queria lembrar que o bolão do Nicola vai começar nesse sábado. Então, para participar, você precisa virar membro e a partir daí, aquele que mostrar mais conhecimento ou mais sorte na hora de palpitar vai ganhar uma camisa do time do coração.